E hoje no consultório CBN nós vamos conversar com o neurocirurgião Luiz Daniel Settel. Ele é especialista em tumores cerebrais pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, membro do grupo de tumores do Departamento de Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo e integrante da diretoria da Associação dos Neurocirurgiões do Estado de São Paulo. Dr. Luiz Daniel Settel, eu estou me pegando aqui com o nome, Settel. Muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Tânia. Boa tarde aos ouvintes. Eu acertei a pronúncia? Acertou, a segunda pronúncia acertou. Settel, né? Mas é difícil. É difícil, mas eu vou, até o fim da entrevista eu vou acertar. Bom, quem tiver alguma dúvida sobre epilepsia, pode mandar aqui para o nosso e-mail, é o consultoriocbn@cbn.com.br. Além de epilepsia, nós vamos falar sobre uma nova técnica de cirurgia no cérebro, né? Essa técnica é relacionada à epilepsia ou exclusivamente a tumores, doutor Luiz? Não, ela é até mais utilizada em tumores, mas pode ser utilizada na epilepsia, na cirurgia também de lesões vasculares no cérebro. Várias, não é restrita para tumor, não. É mais usada em tumor, mas não só. Certo, então depois a gente fala sobre essa nova técnica. Vamos falar sobre epilepsia. O que é exatamente a epilepsia? Bom, a epilepsia, assim, como nós sabemos, os neurônios, que são as células do cérebro, eles se comunicam entre eles através de descargas elétricas. E a epilepsia nada mais é do que essas descargas, só que de uma forma anômala, descontrolada. Normalmente essas comunicações são descargas controladas, porém, por algum motivo que na grande maioria das vezes nós não descobrimos qual, sai como se saísse do compasso, começa a ter descargas não controladas, anômalas, e que, dependendo da localização, pode dar os mais variados sintomas, que é no caso a epilepsia. Bom, o senhor disse que não se sabe as causas. O nosso ouvinte aqui, o Mauro Ricardo, pergunta se a epilepsia pode ser adquirida no decorrer da vida ou se é hereditária. Se sabe isso? Pelo menos a grande maioria das vezes ela não é hereditária, porém, assim, geralmente começa na infância, adolescência, a fase mais comum de iniciar a epilepsia, porém, sim, pode surgir em qualquer fase da vida, apenas mais comum na infância ou adolescência. Não é hereditária? Em geral, não. Tem algumas síndromes que podem associar com epilepsia, porém a epilepsia, em geral, ela não é hereditária. Não é hereditária, mas ela tem um componente genético, que a pessoa já nasce com a predisposição genética à epilepsia? Então, essa resposta, infelizmente, nós ainda não temos. O que a gente sabe, assim, algumas situações favorecem o aparecimento de epilepsia, como, por exemplo, a gente sabe que em filhos de mães que tiveram pré-natal inadequado ou que tiveram alguma infecção no período da gestação, esses, a gente comparando com as que têm a pré-natal adequado, a gente vê que tem uma incidência maior da epilepsia, mas exatamente o que causou isso a gente ainda não consegue afirmar. Bom, e como é o tratamento da epilepsia? O tratamento é basicamente tratamento medicamentoso. Em 70% das vezes a medicação controla totalmente a epilepsia. Mas aí tem que tomar sempre, né? Não tem uma cura, ou tem? Não, a princípio nós falamos de controle. Em alguns casos, principalmente alguns casos que surgem na infância, muitas vezes o paciente é introduzido no tratamento medicamentoso, fica alguns anos no tratamento medicamentoso, controla bem as crises, e aí nós tentamos tirar a medicação e o paciente fica bem. Não dá para se dizer se foi a medicação que curou ou se era a história natural da doença, porém, em alguns casos, ele consegue até ficar sem a medicação, mantendo o controle das crises. E as crises são aquelas que a gente conhece tradicionalmente ou variam muito? Varia muito. Aquela que mais chama a atenção, que é o paciente que cai, se debate, perde a consciência, essa é sem dúvida que chama mais atenção, porém ela nem é a mais frequente. Geralmente, na verdade sim, dividindo os tipos de crise, nós temos crises generalizadas, que é quando aquelas descargas que eu falei no começo, elas acometem o cérebro como um todo. Nesse caso, o paciente perde a consciência, ele pode ter essa crise de cair ao chão, se debater, porém, existem outros tipos, existe o que a gente chama de crises parciais,
que podem ser simples, quando ele acomete apenas uma pequena porção do cérebro e, por exemplo, se for numa área, digamos, que seja responsável pela movimentação do braço, o paciente vai ter uma movimentação do braço, porém ele está consciente, ele sabe tudo o que está acontecendo, se você conversar, ele consegue conversar contigo, ele apenas não consegue controlar a movimentação dessa região que foi afetada. E, para complicar um pouquinho mais, tem as parciais complexas, onde além de algumas manifestações, dependendo do local, também é bem circunscrita no cérebro, ele pode ter algum grau de acometimento da consciência. Ele não chega a perder a consciência, mas ele fica muitas vezes mais lentificado, muitas vezes um pouco sonolento, mas ele não chega a perder completamente a consciência. Certo. Bom, o neurocirurgião Luiz Daniel Settel conversando conosco sobre epilepsia. Se você tem alguma pergunta relacionada à epilepsia, mande para o e-mail consultoriocbn@cbn.com.br. O Fabiano Silva diz o seguinte: é verdade que a luz direta desencadeia crises de epilepsia ou o estresse? É muito variável isso, né? Assim, em alguns casos, assim, a gente tem, inclusive, um dos exames que é feito para se achar algum foco epileptogênico é o eletroencefalograma, e dentro desse exame é o que é feito, que a gente fala que é fotoestimulação. É um piscar de luz muito rápido que em alguns casos pode sim causar a crise. Inclusive é muito relacionado com paciente que tem, pelo menos atualmente adolescente, criança que tem crise quando está jogando videogame. Pelo piscar. A luz brilha forte. Quem tem algum foco e tem a suscetibilidade a isso, esses daí podem apresentar a crise nesse momento, mas nem todo mundo tem essa, mesmo quem tem epilepsia, nem todos eles têm essa suscetibilidade. A luz, né? Porque tem uns que tem o som, não é? Eu já ouvi falar em você ser suscetível ao som, dependendo da cadência do som, pode desencadear uma crise epilética, não tem isso? Também não é algo muito frequente, mas pode acontecer. Agora, respondendo a pergunta do ouvinte, o estresse em si, o estresse simplesmente por si só, não. O que, assim, não causa a epilepsia, não, nem facilita a epilepsia. Em paciente que já é epilético, que pode estar passando por um período muito estressante, mas aí são outras coisas que ajudam, a falta de sono, alimentação inadequada, e isso poderia causar, mas o estresse por si só não. Olha só, o Ricardo, ele diz o seguinte: tinha epilepsia e com causas psicológicas. Quando ficava muito nervoso, tinha crises, começou na infância, teve o pico aos 18 anos, quando prestava vestibular, que é uma época terrível, né? Ficava muito nervoso, tentei o vestibular 3 vezes, fui internado nas 3 e desisti. A internação aí é específica pela epilepsia? Difícil saber exatamente o que claro, não, o caso dele não, mas existe a possibilidade de internação por uma crise epilética? Geralmente por uma crise isolada, não. A grande maioria das vezes a crise epilética, seja uma crise generalizada ou parcial, simples ou complexa, não importa, geralmente elas são autolimitadas, elas duram poucos minutos e depois o paciente vai recobrando, se é uma generalidade, vai recobrando a consciência, se é a parcial simples, ele nem perdeu a consciência, então ele durou alguns minutos e depois volta ao normal. Isso é a grande maioria dos casos. Agora, a gente precisa ver exatamente o que é essa epilepsia psicológica, porque assim, mesmo em pacientes que têm epilepsia, existe uma manifestação chamada pseudocrise. Como o próprio nome diz, não é uma crise verdadeira, porém, para quem observa, e até mesmo para quem tem, dificilmente você vê muita diferença se você não conhece. E algumas vezes você só consegue estabelecer essa diferença quando você faz o eletroencefalograma, porque no paciente que tem a crise verdadeira, o eletroencefalograma está alterado, e no paciente que tem a pseudocrise, não. Então, mas muitas vezes a manifestação clínica, para quem vê, até mesmo para quem tem a crise, é muito parecido. Agora, a cirurgia, né? A cirurgia no cérebro pode ajudar na epilepsia? Bom, como eu falei, 70% dos pacientes eles controlam com uma medicação só. Desses 30% que não se controla com medicação, ou até mais de uma medicação, eles caem num grupo que a gente chamaria epilepsia refratária, ou seja, aqueles que não têm controle mesmo você introduzindo uma ou mais de uma medicação. Nesses casos,
uma pequena fração desses, diria que também em torno de 30% desses 30%, eles podem se beneficiar do tratamento cirúrgico. Porém, precisa ter alguma avaliação antes e tem alguns critérios. A gente precisa achar o que a gente chama de foco, ou seja, a origem, onde no cérebro se originam essas descargas. Nos casos que nós conseguimos achar essa origem, então nesses casos a gente pode pensar em cirurgia para epilepsia. Certo. O Robson Fávero pergunta se a epilepsia atinge qualquer faixa etária. E aí se o tratamento é para toda a vida. Bom, o remédio é para toda a vida, né? A cirurgia pode resolver definitivamente? A medicação em geral é para a vida inteira, pode ser em qualquer faixa etária, embora, como eu falei, o início geralmente é na infância ou adolescência, mas pode acontecer em qualquer faixa etária, uma vez que, como eu falei, a grande maioria dos casos nós não sabemos a causa, porém, nas epilepsias que a gente chama secundária, ou seja, alguma coisa aconteceu para que cause essa epilepsia, como por exemplo, uma infecção no sistema nervoso, uma meningite, um abscesso, ou um tumor no sistema nervoso, ou sangramento no sistema nervoso, tudo isso pode, ou trauma mesmo, pode levar a uma epilepsia secundária, ou seja, alguma lesão no cérebro que levou a epilepsia. E nesses casos pode acontecer em qualquer faixa etária. Ah, tá. Porque o Manuel pergunta aqui em idosos, então idosos deve ser esse caso. A menos que ele já tenha desde a infância. Não, manifestou na fase mais idosa, né? Mais velho. Aí já é secundária. Pode ser por ou infecção, ou sangramento, ou alguma outra, como tinha explicado, um trauma, alguma coisa. Bom, a Elisa diz o seguinte: meu pai tinha epilepsia quando criança, ele conta que curou sozinho. Tem um irmão que também tinha crises epiléticas, só que tratou com medicamentos e hoje não tem mais crises e nem precisa dos remédios. Meu pai tem 80 anos e há 6 anos ele tem Parkinson. Será que meu irmão tem uma probabilidade maior de ter a doença degenerativa do cérebro? Há uma relação do Parkinson com a epilepsia? Não tem, né? Relação nenhuma. Assim, provavelmente no caso desses ouvintes, o que deve ter acontecido é aqueles que começam na infância e depois já cessam as crises. Tem algumas síndromes que são assim, e é até difícil dizer se foi a medicação, como eu falei, é difícil dizer se foi a medicação, se era a própria história natural da doença. Isso a gente não consegue determinar. E agora, não, o Parkinson não tem nenhuma relação em aumentar ou facilitar as crises, nem a epilepsia com o Parkinson, nem vice-versa. Agora é interessante isso, quer dizer que tem pessoas que se curam, né? Enfim, não tem mais crise de epilepsia, se curar é um termo forte, né? Mas não apresentam mais crise de epilepsia e não dá para saber exatamente o que distingue uma das outras, né? Porque o remédio e o tratamento é o mesmo para ambos os grupos. Exatamente. Né? Então é interessante. Então... O que a gente geralmente faz assim, depois o paciente, quando a gente introduz a medicação e ele fica em torno de 2 a 3 anos sem crise nenhuma e com um exame do eletroencefalograma normal, nesses casos a gente geralmente faz uma tentativa de retirada da medicação. A gente começa a retirar progressivamente a medicação e se ele mantém-se sem crise, ótimo, ele fica sem a medicação. Porém, se ele volta a apresentar a crise, aí nesse caso reintroduz e aí fica geralmente para a vida inteira. E tem uma média de quantas pessoas estão nesse grupo que se tratam, quer dizer, que as crises param sozinhas, se é uma minoria ou não? Não, é uma minoria, eu diria que algo em torno de 20-25% dos pacientes caem nesse grupo. Certo. Bom, doutor Luiz Daniel Settel, conversando conosco sobre epilepsia, o Humberto Ferreira diz o seguinte: uma pessoa que apresenta desmaios frequentes pode ser diagnosticada como epilética? Detalhe, sempre bate sua cabeça com violência nos desmaios, mas não fica em coma ou apresenta hemorragias cerebrais. É claro que o senhor não vai ter condições de diagnosticar a pessoa em si. Mas falando em tese aqui, falando de uma forma geral, desmaios frequentes são um sinal de epilepsia? Pode ser um alerta? Sim, desmaios frequentes são alertas e precisam ser investigados sem dúvida alguma. Porém, assim, realmente existem algumas epilepsias que se manifestam por o que a gente chama de drop attack, ou seja, o paciente ele perde o tônus muscular e cai. Mas isso, se nós formos imaginar a quantidade de pacientes que têm desmaio, a grande minoria é devido a esse tipo de manifestação. Geralmente pode ser alguma coisa cardiovascular ou até mesmo outros tipos de lesão vascular no sistema nervoso central, porém, é claro,
tendo isso, precisa sem dúvida alguma uma investigação médica, mas a epilepsia relacionada a isso é bem mais rara. Tem outras causas que são muito mais frequentes do que a epilepsia. Certo. O Luiz Henrique de Teresópolis, ele diz o seguinte: quais são os principais cuidados para uma pessoa que tem ataque de epilepsia? Aliás, tem algumas perguntas também relacionadas a isso. Como é que a gente deve se comportar quando a gente se depara com uma pessoa tendo um ataque epilético? Não, excelente pergunta. Na verdade, a grande dúvida das pessoas, isso geralmente relacionado ao aquele ataque generalizado, que o paciente perde a consciência, cai, se debate, tem salivação. Nesses casos, como eu falei, ele é autolimitado, ele dura geralmente 1, 2, 3 minutos e o paciente vai recobrando a consciência, porém naquele momento em que ele apresenta essa manifestação, primeira coisa, lembre-se, ele está inconsciente, não adianta tentar conversar com ele, falar com ele, ele não ouve, ele não vê nada. Então, primeiro coisa é afastar, ele geralmente cai ao chão, então a primeira coisa é afastar objetos que ele possa se machucar, ele está se debatendo, então afastar cadeiras, mesas, vasos, tudo isso que ele possa se machucar. E a outra dúvida que em geral as pessoas têm é que geralmente ele tem uma salivação importante, às vezes até com sangue, pois ele às vezes morde a língua, e a preocupação que a língua possa cair e afogar o paciente. Não, isso não acontece. Não, jamais coloque algum objeto ou o próprio dedo na boca do paciente, porque nesse momento ele tem uma contração muscular generalizada e muito forte, ele não controla isso. Se coloca qualquer coisa na boca dele, pode quebrar o dente do paciente. Se você colocar o dedo na boca do paciente, pode até machucar o próprio dedo. Então não faça nada disso, apenas dê espaço para ele, evite objetos que possam machucá-lo, que isso em geral, como eu falei, em 2, 3 minutos ele passa e aos poucos ele vai recobrando a consciência e volta ao normal. A única exceção que eu faria nesse caso é quando o paciente começa a ter vários desses episódios seguidos, ou seja, ele se debateu, parou, ele nem acordou ainda, ele já tem outro, aí ele nem se recupera de novo, já tem outro, aí nesses casos seguidos, aí isso sim, isso é uma urgência médica, aí precisa chamar o resgate e levar para o hospital. Certo. E aliás, o próprio Luiz Henrique faz uma pergunta interessante, porque há um estigma muito forte, não sei se hoje em dia, mas antigamente tinha um estigma muito forte com a epilepsia, e ele pergunta aqui: o senhor já encontrou pessoas que têm preconceito em relação à epilepsia como problema espiritual? Né? Porque tem não sei se ainda existe isso, mas eu já ouvi falar que associava-se, né, as crises epiléticas a algum problema espiritual, uma possessão, coisas do gênero. Sim, ainda verdade, existe, será, esse tipo de visão, assim? Infelizmente existe, assim, é menos frequente, ou pelo menos menos divulgado do que era antigamente. Na verdade, nós vamos remontar isso à Idade Média ou antes, onde as pacientes que apresentavam crise, principalmente esses que caíam, ou então o paciente que, entre aspas, saía do ar e ficava olhando para o vazio durante algum tempo, era considerado como se fosse possessões. Isso, na verdade, esse preconceito, esse estigma vem até os dias de hoje. Hoje é menos falado, assim, abertamente, porém, a gente vê tratando pacientes com isso, a gente sabe que muitos pacientes às vezes não contam no serviço, principalmente o paciente que está controlado com a medicação, ele nem conta, porque uma vez que ele conta, geralmente os colegas às vezes até olham de uma maneira diferente. Isso, na verdade, é fruto do desconhecimento, né? Não é... muita gente pode até parecer estranho, mas tem gente que acha que a epilepsia pega de chegar perto, de abraçar, e não tem nada a ver. Os pacientes que têm epilepsia, na grande maioria das vezes, principalmente quando eles são controlados, eles não têm nenhum tipo de restrição a nada. Ele pode ter atividade diária completamente normal. Ele pode trabalhar, pode ter entretenimento, diversão, viajar, fazer esporte, não tem nenhum tipo de restrição. Talvez a única restrição, enquanto estiver tomando a medicação, é evitar a bebida alcoólica, que isso afeta a medicação. Mas tirando essa... Do ponto de vista cognitivo, não tem nenhuma relação, né? Não. A epilepsia, assim, como eu falei, existem algumas síndromes que têm a associação de malformações cerebrais com a epilepsia. Aí, nesses casos, pode ter sim a alteração cognitiva, mas na grande maioria das vezes, não.
Inclusive nós temos o próprio brasileiro famoso Machado de Assis tinha epilepsia, e ele fez obras incríveis, e lembrando que na época dele não tinha medicação, ele tinha as crises e ainda conseguia escrever, ou seja, nem esse controle ele podia ter, e isso não impediu em nada dele fazer a obra dele. Agora, pro outro lado, a epilepsia pode aumentar a sensibilidade, quer dizer, as pessoas que têm epilepsia podem ter uma sensibilidade mais aguçada? Ou também não se justifica? Nem para um lado, nem para o outro. Nem para o lado, nem para o outro. A Geralda pergunta o seguinte: tem uma amiga que sofre umas crises estranhas, que o médico não conseguiu ainda detectar. Ela tem como que um desmaio, mas ouve tudo em torno, só não consegue mexer nenhuma parte do corpo. Isto é, perde o controle dos movimentos. Isso acontece desde pequena. Tem alguma coisa parecida aí com epilepsia, doutor? Pode ter, sim, claro, precisaria ver com mais detalhe, mas geralmente essas, não que não exista, é uma manifestação rara, porém geralmente quando se perde o controle geral do corpo, geralmente tem algum grau de acometimento da consciência, então precisaria ver com mais detalhe para ver se é isso mesmo, alguma coisa que não é relacionada à epilepsia. Certo. Bom, o Luiz Carlos diz o seguinte: qual seria o primeiro sintoma da epilepsia? Eu entendo que ele queira dizer o seguinte, espero que eu tenha entendido corretamente. Temos vários níveis de crise, né? Para chegar naquela crise mais grave, existem alguns sinais iniciais ou não? Não necessariamente, sim. Alguns pacientes, eles já apresentam o que a gente chama crise generalizada. As descargas, elas afetam o cérebro como um todo já inicialmente, então nesses casos o paciente ele nem percebe nada. Em alguns casos, quando o paciente ele apresenta crises parciais no início, lembrando que o paciente ele pode apresentar crises parciais e evoluir com a generalização, que a gente chama de generalização secundária, ou ele pode ter só as crises parciais. Nesses casos, muitas vezes o paciente ele tem aquilo que durante muito tempo chamou-se de aura, como se fosse uma vida, às vezes um mal-estar no estômago, às vezes uma tontura. Na verdade, hoje a gente sabe que isso já é o início da crise. Se for colocar um eletroencefalograma na cabeça do paciente, isso já tem alteração, isso já é o início da crise. Mas em termos consagrados, consagrou-se o nome de aura, mas já é a crise em si. Então, mas nesse momento ele está consciente, então muitas vezes o paciente ele começa a sentir, às vezes ele está na rua, ele sabe que ele vai começar uma crise daqui a pouco, ele às vezes senta, ele tem condição de conseguir se defender de alguma forma, pelo menos por alguns minutos, sabendo que ele vai ter a crise na sequência. Bom, o neurocirurgião Luiz Daniel Settel, tirando as dúvidas dos ouvintes sobre epilepsia. Nós voltamos aqui para os minutos finais da nossa entrevista com o neurocirurgião Luiz Daniel Settel, ele que está falando sobre epilepsia. Tem algumas perguntas de ouvintes, mas antes de falarmos, para fecharmos aqui as perguntas, tem uma novidade, né, na área do senhor, que é uma cirurgia no cérebro, especialmente para tumores. Sim. E como é que funciona? Bom, na verdade, assim, não chega nem a ser tão novo assim, já tem na verdade, sim, a cirurgia com paciente acordado existe desde o século XIX, sumiu um pouco, voltou mais ou menos nos anos 50, 60, por conta também realmente da epilepsia, e depois, já na década de 80, 90, voltou a se difundir bastante na neurocirurgia, em que nós fazemos uma cirurgia que a gente acorda o paciente no meio da cirurgia para podermos mapear algumas áreas, geralmente áreas relacionadas à fala, porque a gente precisa que o paciente fale para nós sabermos se nós estamos próximos dessa região. Isso faz o quê? Faz com que a gente, durante a cirurgia, nós consigamos mapear essas regiões e fazer com que nós consigamos uma ressecção mais ampla do tumor e mais segura também. A gente consegue uma ressecção maior e com menos déficits no pós-operatório. Interessante, porque aí é óbvio, né? Com o paciente acordado, o cérebro vai estar funcionando, vocês vão ter controle sobre as operações cerebrais, é isso? Sim, exatamente. Puxa vida, que bacana. Bom, para fecharmos aqui o tema epilepsia, o Ricardo diz o seguinte, que ele tem crises e que depois surge uma super enxaqueca.
Tem relação dor de cabeça com epilepsia? Sim, muitas vezes, principalmente em crises generalizadas, mas não somente em outras crises, pode ter no que a gente chama pós-comicial, logo depois da crise, dor de cabeça, às vezes, principalmente nas generalizadas, dores pelo corpo, como se ele tivesse feito uma atividade física, e realmente fez, foi uma contração muscular grande, uma atividade física muito grande. Para quem não tem, para imaginar que a paciente sedentária que resolve fazer atividade física, no dia seguinte está com aquela dor generalizada pelo corpo. O paciente que tem uma crise generalizada, ele tem, muitas vezes no pós a crise, ele apresenta isso daí, e muitas vezes também com dor de cabeça. E o Celso pergunta se quem tem epilepsia pode dirigir. É uma pergunta muito boa, assim, o que a gente, na verdade, assim, nem tem uma resposta absoluta para isso, porém, nos casos que nós temos um controle das crises com a medicação, paciente mais de 3 anos controlado com o uso de medicação, nesses casos a gente costuma liberar para dirigir. Muito bem, doutor Luiz Daniel Settel, muito obrigada pela entrevista, bom carnaval para o senhor. Obrigado pela oportunidade, bom carnaval para você e a todos os ouvintes. Agradeço também aos ouvintes que mandaram suas perguntas aqui no consultório CBN. O Dr. Luiz Daniel Settel, que é neurocirurgião, especialista em tumores cerebrais pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e membro do grupo de tumores do Departamento de Neurocirurgia da Universidade Federal.